Dois amigos, depois de terem vivido a infância juntos, se encontraram adultos. E há muito tempo eles não se viam. E é interessante que os caminhos deles foram opostos. Um viveu a vida toda dele no sítio, recluso, no mato, e o outro vivia numa grande metrópole. Quando eles se encontraram, foi uma alegria muito grande, porque eles não se viam há muitos anos. E resolveram, então, se confraternizar. E combinaram de, por um certo tempo, cada um ir conhecer a casa do outro. E assim foi feito. Primeiro veio o senhor da metrópole. Foi até o lugar onde esse amigo morava, e aí, o primeiro dia ele se encantou. Aquele ar puro, né? Aquela mata linda, os animais, o canto dos passarinhos, né? O cheiro do capim, das flores, né? Era algo que não era uma coisa corriqueira na vida dele. Vivia numa grande metrópole. E passou o primeiro dia, tudo era maravilhoso. O segundo estava gostoso, o terceiro estava bom, o quarto já estava incomodando, o quinto ele já não estava suportando mais, no sexto ele pediu, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. E foi. Combinaram, então, do rapaz do sítio conhecer a cidade dele. E assim foi. Foi uma coisa impressionante. Quando ele chegou lá e viu aqueles prédios gigantes, né? Aquela quantidade de gente, foi um encanto. Ele ficou impressionado. Ele não sabia que aquilo tudo era tão violento daquela forma, né? Então, o primeiro dia foi fascinante. O segundo dia foi incrível. O terceiro dia foi bom. O quarto dia já estava se coçando. O quinto dia ele já estava ficando meio desesperado, até que o amigo dele falou assim: olha, vamos, eu vou levar você para passear, para conhecer alguns lugares interessantes. E foi. Mas ele já estava assim, quase que enlouquecendo por todo aquele ambiente que era completamente antagônico ao que ele vivia e existia. E um certo momento, enquanto eles estavam andando no meio daquele trânsito todo, aquela quantidade de pessoas, né? E um trombando no outro, né? De repente, ele falou assim para o amigo: pera, escute, calma. Ele falou: o que houve? O que houve? E saiu caçando alguma coisa no chão. E saía caçando, e o amigo dele falou: o que está acontecendo com você, rapaz? Você está ficando maluco? Ele: não, pera. E saiu assim, quando de repente chegou no cantinho, assim, entre um muro e alguma coisa lá, viu um negocinho pulando, pegou e catou. E falou: peguei, né? E o amigo dele falou: meu Deus do céu, está ficando uma doido. Ele falou: o que você pegou, rapaz? O que você achou? E aí ele pegou a mão bem devagarzinho, foi abrindo assim, era um grilo. Um grilo. E ele conseguiu ouvir um grilo no meio de uma muvuca absurda. Gente falando, carro buzinando, carro barulhento. Ele conseguiu ouvir o som de um grilo. O que isso nos revela? Essa ilustraçãozinha fala muito acerca da ansiedade que existe no nosso coração, mesmo quando nós estamos distraídos acerca de tantas coisas que acontecem ao nosso redor, mas quando nós estamos focados e há algo de valor impregnado dentro de nós, mesmo com todas as distrações, nós conseguimos ouvir aquilo que tanto ansiamos querer ouvir. Meu desejo é hoje que, em meio a toda a sua realidade, em meio a todos os barulhos, em meio a todos os sons e tons de vozes que você tenha ouvido, seja ela no âmbito físico, literal, ou seja ela no âmbito espiritual, haja um lugarzinho no seu coração hoje, para que você ouça a voz do Senhor. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. E se vocês me permitirem e concordarem comigo, como eu já concordo desde já, com o que tudo aconteceu aqui, já seja o prenúncio do que Deus quer tratar e falar conosco nessa hora. E eu gostaria de ser, então, um canal de Deus para a sua vida. Por isso eu oro mais uma vez, junto com vocês, com toda a gratidão da minha alma, pela oportunidade e pelo privilégio, assim como você, de poder ouvir o Evangelho hoje, de poder ouvir Deus falar conosco, de poder permitir com que, assim como eu fui e estou sendo neste momento, você também seja transformado, melhorado,
seja modificado, renovado em Cristo Jesus por esta palavra. Assim seja em nome do Senhor. Amém. Eu quero tratar o assunto de hoje como uma extensão daquilo que nosso pastor Paulo vem tratando já há alguns dias, até por uma questão de um direcionamento, de um entendimento melhor acerca daquilo que Deus coloca em nós como bons administradores, como bons servos, né? Eu não vou falar necessariamente acerca de dinheiro, mas ele está incluso, né? Ele está intrínseco neste assunto que é sobre uma vida de oferta. E para tal assunto tão, eu diria assim, que tão recorrente e tão atual nos dias de hoje, eu gostaria de usar um dos primeiros exemplos que aconteceram na humanidade e que retratam muito bem princípios tão atuais quanto os de hoje, para a nossa realidade. Se você tiver sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia digital, né? Essa coisa moderna. Gênesis capítulo 4. Nós vamos estudar um pouquinho e tentar aprender aqui algo que aconteceu nessa história narrada acerca de dois irmãos, Caim e Abel. Começando assim. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quando eu olho para essa história que aconteceu lá atrás, eu vejo que os princípios do Senhor nunca mudam. Eles são eternos. Eu sempre escuto algumas pessoas falarem sobre o conceito do Evangelho. Pelo amor de Deus, Evangelho não é um conceito. Conceito eles mudam, eles vão e vêm. Evangelho é a palavra viva de Jesus. E a palavra não muda. E ela também não passará, ela não envelhece, ela não enfraquece, ela não caduca. Ela é o que é porque ela é baseada em princípios. E baseada na vida de Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Então, analisando esse texto, eu consigo ver algumas coisas impressionantes das quais o Senhor quer também nos ensinar, para que nós não tenhamos um comportamento de Caim, mas tenhamos um comportamento de Abel, mas mais elevado ainda. Esse texto sempre me trouxe algo assim, sempre despertou em mim uma curiosidade muito grande. Eu não sei se em vocês. O que nós temos aqui é algo interessante. Temos dois irmãos. A Bíblia não nos dá a precisão de tempo e nem de épocas, né? Só nos diz que Caim foi o primogênito. Que logo depois, então, veio Abel. Caim, como profissão, ele era um lavrador. É aquele que prepara a terra, cultiva a terra, planta o alimento, espera que tudo aconteça, com a chuva certa, o sol certo, o tempo certo, para colher o seu alimento. Como nós vemos hoje. E Abel, por sua vez, ele era um agropecuarista, talvez, né? Eu não sei como é que se diz, criador de ovelhas, se é agropecuário também ou não. É um criador, um homem que cuida de criação, que desenvolve o ato da criação. Pois bem, e o texto nos narra que chegou um determinado momento da vida deles que eles foram apresentar ao Senhor uma oferta. E tem um significado muito interessante isso aqui, porque a oferta já instalada nesse momento da história da humanidade com o povo de Deus, ela tinha toda uma representatividade, ela tinha todo um sentido não de comprar alguma coisa diante de Deus, mas de trazer alguma coisa diante de Deus que pudesse agradá-lo, como forma de reconhecer quem Ele era e o que Ele significava na nossa vida. Pois bem, o que me impressiona é que, sendo dois irmãos,
e cada um desenvolvendo a sua profissão, trouxeram diante de Deus aquilo que melhor cada um fazia e sabia fazer. Caim trouxe da sua plantação, do cultivo da terra, do lavoro da terra, as primícias daquilo que ele plantou. Foi o melhor que ele tinha e ele ofereceu ao Senhor. No entanto, Abel fez a mesma coisa. Também dos primogênitos dos animais, do mais bonito, né, do melhor que ele tinha, ele também trouxe diante de Deus e apresentou ao Senhor. Só que houve alguma coisa impressionante aqui, foi que Deus, ele aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E isso me encucava muito. Porque eu pensava, eles estavam cumprindo exatamente como o protocolo da época dizia, né? As primícias, era o melhor da terra, era fruto do seu trabalho, estavam apresentando ao Senhor como oferta, né? No entanto, Deus olha para uma e rejeita, e olha para outra e o aceita. E eu fiquei perguntando, qual será que foi o critério que Deus utilizou para que isso acontecesse? No que será que ele se baseou para entender e identificar que a de Caim não foi bom e a de Abel foi bom? Foi quando uma coisa saltou os meus olhos aqui, lendo esse texto aqui. Lá no capítulo 4, versículo 4, diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Como também o Senhor disse, mas para Caim e para a sua oferta, o Senhor não atentou. Foi aí que eu entendi uma coisa. Que o princípio que Deus estava estabelecendo aqui, e que foi tão peculiarmente feito questão de que ficasse narrado, não era a valorização somente em relação à oferta, mas também em relação ao ofertante. Moisés, ao narrar esse fato, ele fez questão de destacar como havia sido dito. Deus, olhando para a oferta de Abel, se agradou também para Abel e para a sua oferta. O que me faz pensar que um dos critérios que o Senhor estabeleceu aqui é que a oferta não pode vir desacompanhada do ofertante. O que eu quero dizer com isso? Que os dois precisam ser um. Precisa haver significado. E por que eu cheguei a essa conclusão, a esse entendimento? Porque eu fui avaliar esse texto e esses critérios baseado no sacrifício e no amor de Jesus. Porque é exatamente isso o que eu consigo perceber. A oferta que Jesus fez a nós, ela não foi exclusivamente separada de nada. Jesus se fez de oferta, Jesus se fez de sacrifício por nós. Ele foi completo em si mesmo. Era uma oferta total e absoluta. Não havia como separar uma oferta com tanto significado se ele não fosse ou não fizesse parte desta oferta. Olhando para esse texto, eu consigo ver que então, que um dos critérios pelo qual o Senhor se agradou da oferta de Abel, foi porque quando ele narra, ele diz, e olhou para o Senhor a Abel e a sua oferta. E ele conseguiu ver uma unanimidade, ele conseguiu ver uma unicidade, ele conseguiu ver um comprometimento em dar o que ele precisava entregar, como também estar envolvido naquilo que ele também estava entregando. Olhando para Jesus e vendo o que ele fez e a forma como ele fez, a gente consegue perceber isso assim claramente. E eu consigo entender que algumas coisas motivaram a Abel a fazer isso, como também Jesus teve toda essa motivação para se oferecer a nós como uma oferta única e suficiente. Eu quero destacar 3 coisas importantes que eu não consigo ver separado deste ato de ofertar, dessa consciência de ofertar.
que vem com o amor, com propósito e com o desejo. Amor, por quê? Porque se trata de consciência, se trata da expressão e da linguagem pela qual Deus é. Deus é amor. E Jesus, quando ele se propôs a ir adiante, né, em cumprir com este plano, ele o fez por amor, com uma consciência voltada pelo amor. Em seguida, ele expressa um outro propósito. Aliás, um propósito. Não era simplesmente uma oferta. Havia um propósito nessa oferta. E o propósito dele era que o homem tornasse novamente a ter uma relação próxima e íntima com o Senhor. E o perdão fosse estabelecido e com isso o homem fosse salvo do pecado. Este era o propósito. E aí então me vem a questão também do desejo. Qual era o desejo? O desejo de Jesus estava em agradar o coração do Pai. Amor, propósito e desejo. Isso estava vinculado ao ato de ofertar. Voltando para a questão de Abel, a gente precisa analisar algumas coisas. Olha, nós estamos dizendo aqui que é o começo de tudo. E nós não podemos aculturar Caim e Abel aos tempos modernos de hoje. Nós não podemos entendê-los como homens da mesma proporção que hoje, como homens contemporâneos e modernos somos, nós entendemos uns aos outros. E julgá-los a partir da nossa concepção e da nossa consciência de mente. Então nós precisamos entender que Caim e Abel eram homens rudes, estavam no começo de tudo. Era uma época extremamente nova, eu diria assim, porque a terra havia sofrido a maldição do pecado. Então tudo era muito difícil. E eu consigo olhar para eles e vê-los como homens rudes, grosseiros, homens da vida, homens da labuta, que viviam praticamente para promover a segurança, a conquista da sua casa, do seu lar, e a busca da sobrevivência do que comer. Homens rudes. E aí eu não consigo localizar aqui em Abel, por exemplo, no qual ele tem usado o critério do amor. Honestamente, eu não consigo. O amor era uma semente que foi gerada durante os tempos, foi sendo mostrado, ele foi sendo semeado à medida que os tempos foram passando. Mas eu consigo enxergar aqui a grande diferença entre uma e o outro foi o desejo. Um desejo que eles sabiam que precisava haver no coração deles, de que era agradar ao Deus a quem eles serviam por obediência e por temor. Então Deus olha para a oferta de um e olha para a oferta do outro, e ele aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E o texto, quando ele segue, a partir desse momento que o Senhor aceita a cada um, nos narra algo muito interessante, que nos leva a entender essa questão da rejeição de um e a aceitação do outro. Eu penso que Caim, por ser o primogênito, essa não tenha sido, isso é uma conjectura minha, irmãos, essa não tenha sido a única oferta que ele tenha feito. Eu acredito que em função daquilo que Adão já vinha ensinando acerca de Deus, de quem era Deus, né, na vida dele, na consciência dele, nos descendentes dele, né, eu acredito que Abel, analisando a cultura do judaísmo, né, a cultura dos hebreus, ele já vinha oferecendo ao Senhor outras ofertas. Só que aprove a Deus no momento da história de narrar esse fato crucial. Assim como também possivelmente Abel, né, como nós não sabemos a distância de anos e de idade um do outro, mas naquela época se vivia muito pra caramba, então eu acredito que eles já tenham também oferecido, Abel já tivesse oferecido também outras ofertas ao Senhor. Mas as ofertas em que Caim vinha propondo a Deus, não era aquela a qual ele se fazia um com ela. Porque o Senhor também na narrativa fez questão de dizer, mas para Caim e para a sua oferta, o Senhor não atentou. Havia alguma coisa que separava, alguma coisa ali que não estava exatamente do jeito como Deus gostaria que estivesse.
como que nós poderíamos exemplificar isso para que nós entendêssemos um pouco melhor sobre essa questão de ofertar de maneira que agrade o coração de Deus, na perspectiva de Abel? Eu pensei em algumas formas, e a minha mulher até falou: você não vai citar aquele exemplo da bicicleta não, né? Eu falei: vou. Então eu vou citar um exemplo da bicicleta. Você sabe que tem um irmão aí que está precisando de uma bicicleta. Ele precisa de uma bicicleta para trabalhar, para ir trabalhar. As coisas estão difíceis, o trânsito está ruim, e ele decidiu que ele precisava de uma bicicleta, mas ele, infelizmente, não está tendo condições de comprar uma bicicleta. E você, sabendo disso, você conversa com a sua mulher ou com o seu filho e fala: ô filho, cadê aquela bicicleta velha que você não usa mais? Aí fala: está lá no fundo, pô. Aí você vai lá dar uma olhada e fala: rapaz, eu tive uma ideia. Tem um irmãozinho lá na igreja lá que está precisando de uma bicicleta para ir trabalhar. Aí você vai, olha que você chega assim, vê, acho que eu vou dar aquela bicicleta velha lá, que está toda enferrujada lá, você não usa mais mesmo, fica parada, vamos dar para ele, né? Vai ser bom uso para ele. Aí você entrega a bicicleta, pneu furado, jogo de catraca tudo estourado, o cilinho está com um baita buraco, que vai machucar o bumbum dele na hora que andar. Mas você está todo motivado, né? Pô, caramba, eu vou ser um instrumento para abençoar a vida do meu irmão. Ele está precisando de uma bicicleta, eu vou dar a bicicleta para ele. Aí você chega para o irmão, fala: rapaz, olha, Deus ouviu o teu clamor. É mesmo? O que aconteceu? Aqui, ó, tem uma bicicleta que lá em casa está muito tempo parada e eu queria dar ela para você. Aí o irmão pensa naquela bicicleta, quando ele olha naquela bicicleta, porque a perspectiva dele é outra. O que está dentro do coração dele, o que está motivando ele é alguma coisa assim, né? Show de bola, né? E aí ele olha aquela bicicleta e ele fala: ai, que bênção, irmão. Muito obrigado, puxa vida. Que nada, foi nada não. Tá bom, bom proveito. Ele não tinha dinheiro para comprar a bicicleta, também não vai ter dinheiro para arrumar a bicicleta. Aí eu penso comigo, né? Puxa vida. Ele ofertou. Caramba, ele quis agradar o coração dele. Só que dele mesmo, não era do outro, não. Ele quis agradar o coração dele. Por quê? Porque eu entendo, irmãos, que a verdadeira oferta, e seja ela a forma que você queira ofertar, seja ela com bens materiais, seja ela com dinheiro, seja ela com a sua presença, seja ela com seus ouvidos, né, suas orelhas, para ouvir alguém, seja ela com seus conselhos, seja ela só com a sua presença, seja ela a forma que for, ela precisa alcançar, ela precisa ter um propósito. Ela precisa ser gerada por amor. Ela precisa ter um propósito, que é atender a necessidade do outro. E ela precisa ter um desejo. Qual é o desejo? Agradar o coração de Deus? Em dar uma bicicleta velha para ele? Nesse exato momento, não. Nesse exato momento, a personificação de Deus é o irmão. Agradar o coração do seu irmão. Isso faz de você, não de você, mas da sua oferta, aquilo que agrada ao coração de Deus. Olhando para a vida de Jesus, nós conseguimos ver isso. Que a maneira como o Senhor se ofereceu, atendeu todos os requisitos do Pai. E aí, nós precisamos também entender uma coisa interessante. Qual foi a resposta que Deus deu a Caim e a Abel, e que eles entenderam que a um ele recebeu e que a outro ele não recebeu? Qual que foi o sinal? Será que foi uma voz que o Senhor disse: Abel, a tua oferta eu gostei, ó. Beleza. Caim, pelo amor de Deus, né? Não dá, não. Eu fiquei pensando nesse aspecto. E uma outra forma que eu entendo que Caim constatou, assim como Abel também constatou, que o Senhor aceitou a dele e rejeitou a de Caim, e Caim teve essa consciência, foi olhando e analisando para a história do povo hebreu, nós percebemos uma coisa impressionante, que é, enquanto a nação de Israel permanecia temente a Deus, permanecia adorando a Deus, permanecia trazendo as ofertas a Deus, servindo a Deus, ela era uma nação próspera. Ela vencia as batalhas, o inimigo não tinha poder sobre ela, ela
ela produzia tudo o que precisava, a nação era uma nação feliz, o povo era um povo feliz. Então, a forma de eu entender pela qual eles discerniram que o Senhor aceitou de Abel foi a prosperidade. Isso está vinculado, muito vinculado, a esse comportamento da nação de Israel, ao Velho Testamento, nos mostrando o que acontecia. Por quê? Quando a nação de Israel se distanciava de Deus em pecado, com a idolatria, com o adultério da idolatria, o que acontecia com a nação? Vinham os inimigos e os subestimavam, subjugavam, eles se tornavam escravos. Perdiam os seus filhos para os filhos do outro exército. Eles eram saqueados, eles eram roubados, eles perdiam a identidade. Tudo isso acontecia pelo fato de não obedecerem, não estarem servindo a Deus. Então, a base dessa análise, eu acredito que Caim entendeu que Deus não havia aceitado a oferta dele, porque tudo que ele plantava, ou a ideia de que ele tinha, do que ele deveria colher, não acontecia. E isso não foi de um dia para o outro, isso foram tempos, até que ele consegue identificar essa questão. Eu não tenho a bênção do Senhor, o Senhor não aceita a minha oferta, porque eu planto, produzo, vem a praga, vem a seca, vem os animais, e eu não consigo colher aquilo que eu produzo. Enquanto que, olhando para a vida de Abel, só multiplicando a criação dos seus animais, e eu acredito que havia outros tipos de animais também pelo qual ele se dedicava à vida dele. Então, com base nisso, na história, e com base a essa realidade, e com base a essas características, eu senti paz em entender que é assim que funciona conosco também. Que os critérios que o Senhor usou aqui para avaliar tanto a questão da bênção para Abel como para a maldição para Caim, foi justamente essa consciência de desejar agradar o coração daquele a quem você está ofertando. A verdadeira oferta, irmãos, ela é expressada do jeito que o outro necessita. Porque ela tem que atingir esses 3 fatores: amor, compromisso não é propósito e o desejo. E Jesus cumpriu isso tudo nele, quando ele se fez de oferta viva, único, absoluto e perfeito em nosso favor. Ele agradou o coração do Pai com o seu desejo de agradar o coração do Pai, cumpriu com o propósito, ou seja, alcançou aquilo pelo qual ele estava se oferecendo, e o fez com todo o amor, com toda a consciência do seu coração. Não é diferente hoje para a nossa realidade. Nossos critérios de avaliação acerca do que nós estamos entregando ao Senhor e oferecendo a Ele também precisa ser a mesma coisa. Para que haja sentido, para que haja significado. Um pouco mais adiante, já com Jesus manifestado aqui na terra, perguntaram para Jesus assim: Senhor, o que devo eu fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu com uma outra pergunta: o que é que diz as Escrituras? E ele disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Só que Jesus, quando ele veio para modificar as coisas. Jesus veio para trazer profundidade, para trazer a verdade, para trazer intensidade em tudo o quanto ele fazia e ele vivia. E agora, ele modifica esse mandamento maior. Ele estabelece um novo padrão. Ele tira da relatividade que é amar ao próximo e a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Ele desrelativiza isso. E ele estabelece agora um novo mandamento. E o mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo agora, como eu vos amei. Como eu vos amei. Em João capítulo 13, você vai ver que Jesus ali o tempo todo ele está dizendo que o novo mandamento que ele dava agora
era este: que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. E com isso eu consigo entender uma frase bem resumida que o pastor Caio Fábio sempre coloca, que é: Deus escolheu ser amado por mim, através do meu irmão. Eu manifesto que eu amo a Deus quando eu amo o meu irmão. E eu manifesto o meu amor a Deus quando eu me proponho em servir uns aos outros. Eu falo, essa é a linguagem do amor, é a linguagem que Deus entende. É a linguagem do amor, é a linguagem do compromisso, do propósito e é a linguagem do desejar. Hoje está falando aqui muito de corpo, né? Está falando aqui sobre ofertarmos. A nossa vida hoje em Cristo é uma oferta viva, inteira, ao Senhor. E todas as vezes que nos propomos a viver assim, uns para os outros, precisa vir acompanhado dessa linguagem, que é a única linguagem que Deus entende. Porque fora disso é barganha, fora disso é negociata. Fora disso, é você pensar que você está comprando alguma coisa em favor de si mesmo. Já não é mais amar ao próximo como a mim mesmo. O ponto de limite, o ponto de referência sou eu comigo, mas eu me conheço, eu me traio, eu me engano. Não sei se é correto dizer, eu me minto, né? Então a referência agora é o amor dele por nós. Para que se esteja intenso. Isso traz consequências. E continuando essa nossa conversa aqui, olhando para esse texto, quando tudo já aconteceu, diz assim: mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Quando Abel teve essa consciência do que ele estava e do que ele vinha fazendo e como ele vinha apresentando as ofertas ao Senhor, e ele entendeu que Deus abençoava Caim, mas não abençoava a vida dele e nada do que ele punha a mão, o coração dele se encheu de raiva, se encheu de ira, se encheu de talvez de inveja, se encheu talvez de ciúmes. Ele foi se alimentando de tudo o que diz respeito agora a uma natureza caída e perversa. A palavra de Deus diz que o Senhor veio até Caim e disse: Caim, por que te iraste? É como se Deus estivesse dizendo assim, na nossa linguagem assim, bem moderna: ô cara, eu não estou te entendendo. Qual é a razão desse nervosinho todo? Você não foi enganado, você não foi ludibriado, você não foi esquecido, foi te ensinado tudo o que você deveria fazer e como você deveria fazer. Mas eu olho para você e eu vejo que todas as vezes que você fez, você premeditou em fazê-lo. Então por que tiraste? Por que essa revolta? Por que agora o teu semblante está caído? Encheu-se de amargura, franziu as testas, né? Cravou os dentes, de raiva, de revolta, sendo que a responsabilidade era tua. Por que eu digo isso, irmãos? Porque o Senhor olha para ele e fala assim, ele fala assim para ele: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. O que Deus está dizendo assim: você está achando que eu fui injusto no julgamento que eu tive? Da forma como eu avaliei, os critérios que eu usei para entender cada oferta que cada um fez? Você acha que eu sou injusto? Porque aí ele conclui dizendo assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se você tivesse exatamente feito como o seu irmão fez, sendo um só com ela, mostrando significado, eu não teria também aceito a tua oferta, Caim? E agora você me chama de injusto? E então o Senhor o adverte de uma forma tremenda. E que a gente consegue entender que é a mesma forma como o Senhor hoje faz conosco, pelo Espírito Santo. Ele diz assim: e se não fizeres bem, ele fala, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor está dizendo o que aqui para ele? Está dizendo o seguinte: enquanto você fica perdendo tempo e gastando tempo em alimentando com os sentimentos que são provenientes da sua natureza perversa e caída,
enquanto você fica se vitimizando, enquanto você fica arranjando pretextos e desculpas para não fazer aquilo que você tem que fazer e que você tem consciência que é a forma certa, é a maneira que eu vou aceitar, isso está se voltando contra você. A porta, à beira da porta, ou do lado de lá da porta, está o pecado. E eu estou vendo o ódio, a vingança, eu estou vendo a revolta, eu estou vendo o que está acontecendo com a sua consciência e com o seu coração em relação ao teu irmão. E a responsabilidade é tua. Porque se o pecado jaz à porta, cumpre você, cabe a você. É responsabilidade sua de dominá-lo. O Senhor está dizendo aqui para nós que nós, com o pecado, nós não brincamos, não flertamos e também não administramos pecado. Uma vez tendo a consciência do que está sendo gerado em nós, é a possibilidade de você pecar. Você está colocando em risco a sua vida. E aí, a questão aí não é saber lidar com ele, a questão aí é abandoná-lo. É abrir mão. É jogar fora, é não fechar a porta, é não abrir a porta. Mas o que acontece? Nós sabemos o desfecho dessa história. Caim vai lá e mata Abel. Esses dias atrás, eu escutando uma mensagem, vocês devem conhecer um pastor chamado Cláudio Duarte. Ele é considerado aí hoje, no meio do povão, aí, como o pastor das... cheio de graça, né? Das piadinhas. Ele é muito divertido mesmo, eu gosto muito. Gosto muito de algumas coisas que ele fala. E ele trouxe uma mensagem esses tempos atrás que eu achei interessante, muito interessante mesmo. Ele disse 4 formas que Deus utiliza para que nós nos arrependamos e aprendamos com os nossos erros. A primeira, Deus permite com que você aprenda com o seu próprio erro. Isso é sabedoria, aprender com o seu próprio erro. Muito bem, se ao passo do fato de você não ter aprendido com o seu próprio erro, o Senhor vem e te dá uma segunda oportunidade. Qual que é? De aprender com os erros dos outros. Seus olhos e ouvidos atentos à vida e de olhar e dizer, não, aquilo eu não quero para mim, aquilo eu não vou fazer, vou aprender com quem errou. Mas se isso não passa pela tua consciência e você continua errando, o Senhor te dá uma terceira possibilidade. Faltando um dedo, mas é terceira. Terceira possibilidade. Qual é? O Senhor tenta te ensinar e te acordar pelo castigo, ou pela correção, como você preferir. Vem a disciplina. Mas se mesmo assim você não aprende pela primeira com os teus, não aprende com os erros do segundo, e não aprende também com a disciplina ou o castigo de Deus sobre a tua vida, então o Senhor permite um quarto erro, ou uma quarta possibilidade, que é o caos. Ele permite com que as outras 3 se tornem um caos na sua vida. E para isso ele cita um exemplo interessante, que é Jesus crucificado entre os 2 marginais, entre os 2 pecadores, entre os 2 bandidos. Chegou um momento do caos. Eu estou lá crucificado com Jesus. Se eu me arrepender, que é a última chance que eu tenho, porque já estou morrendo, já estou lá encravado, minha situação está absolutamente sem nenhuma perspectiva de mudança imediata, mas ainda há a possibilidade de eu me arrepender. E foi o que um deles fez, não foi? Senhor, o Senhor não merece estar aqui, mas eu mereço. Por favor, lembra-te de mim no último dia. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se isso também não bastar, eu preciso prevenir você. Tem mais uma 5ª consequência. Só que essa, você vai ter que ir lá para o inferno. Se caso você não se arrependa. E aí, esperar o juízo final. Da forma como Deus vai tratar você. Deus está dizendo para nós, quando Ele fala, se fizeres o bem, eu, por acaso, não o aceitaria? O pecado jaz à porta da nossa vida, o tempo todo. Nós somos assediados, nós somos molestados pelo pecado. Mas enquanto somos assediados e molestados, ele está ali. É responsabilidade minha se eu vou cometê-lo ou não. É responsabilidade minha se eu vou permitir com que ele entre na minha vida ou não. Porque o Senhor deu a nós a capacidade, o poder pelo Espírito Santo de dizer não. Não.
O meu desejo com essa palavra simples é que a perspectiva nossa de vivermos um corpo como este seja essa perspectiva do Pai, seja essa mesma linguagem, que é a linguagem do amor. Que você não o faça por estar ligado no piloto automático. Ah, todo mundo está dando, também vou dar. Ah, todo mundo está contribuindo, também vou contribuir. Sem sentido, sem significado, sem objetividade na sua vida, sem relevância no que significa. No Velho Testamento tem um texto que diz assim, olha, eu não apresentarei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Bom, que nos custe pelo menos a consciência certa, que haja em nós pelo menos a consciência certa, de quando nos oferecermos o fazê-lo da mesma forma como Jesus o fez, já que o Senhor escolheu ser amado por mim, através do meu irmão. À medida que eu amo você, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo. À medida que eu sirvo você, eu estou dizendo, Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse em pé para você pensar que o culto já está acabando, bobinho, mas está não? E orar com você. E pedir de que essa percepção, sabe, ela desperte no nosso coração. E que nós saímos daqui com essa compreensão de que o Senhor quer muito que nós o agrademos. A fé é o que agrada o coração do Pai, diz a Escritura. Então, envolvendo toda essa linguagem do Senhor, do Evangelho, né, quando nos propormos a oferecer ao Senhor, que ela venha acompanhada, movida pelo amor, pelo propósito pelo qual você está fazendo o que está fazendo, e com o desejo, sobretudo, agradar o coração de Deus. Senhor, meu bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, nos elucidar, por nos trazer à memória princípios e valores tão profundos e ao mesmo tempo tão simples e importantes e significativos para um andar correto, para um caminhar contigo lindo, bonito e procurando sempre ser o melhor para Ti e oferecer ao Senhor sempre o melhor que há em nós. Tudo que está em nós vem de Ti, Senhor. Permita-nos apenas que devolvamos ao Senhor com essa consciência, com a consciência gerada pela luz do Evangelho, Senhor. A luz de Cristo, ao exemplo dEle, à formatação dEle, ao padrão dEle, Senhor, para que tudo vá bem. Muito obrigado pelo momento de agora. Obrigado pelo que o Senhor nos deu hoje. E obrigado por este culto gostoso, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexendo, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Tu és a essência da nossa adoração, Senhor. Amém. Seja louvado o seu nome, Senhor. Amém.